direta para os casais. Glória a Deus. Fica à vontade aí, viu? Fica à vontade. Maravilha. Aqui é para os maduros. Glória a Deus, amém, amados? Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem está aí feliz com o Senhor? Glória. Abre a Bíblia comigo, Isaías capítulo 53, palavra conhecida de todo mundo. Isaías capítulo 53. Versículo 5. Você não sabe onde fica Isaías? Pega aí Salmos, Provérbios, Salmos no meio da Bíblia, né? Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Glória a Deus. 53, versículo 5. Todos acharam? Fala assim a palavra de Deus: Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, Senhor, a sua palavra, que o Senhor possa abençoar aqui nesta manhã, falar, Senhor, aos nossos corações, trazer mesmo, Senhor, uma revelação do teu Espírito para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Isaías, amado, ele é um profeta, eu diria-se privilegiado, porque foi um profeta, sofreu bastante, muito, mas ele foi o profeta que mais viu sobre Jesus no Antigo Testamento. Se você estudar o Antigo Testamento, você vai ver que Isaías, ele é o profeta que mais teve revelações sobre o ministério, nascimento de Jesus. Eu quero trazer uma palavra para você. Parece que não tem nada a ver o versículo que eu li, mas acalme o seu coração. Amém? O título da mensagem, a gente põe um título para você guardar. Nosso irmão pregou sobre acalme o seu coração. Como que está aí a vida? Corrida? Dá uma respirada, então respira fundo. Respira, vai, puxa bem fundo, solta. Vamos dar uma... Você sente a tensão aí no ombro, irmão? Vamos lá de novo, mais uma vez, vamos lá. Nossa, não dá uma... A gente sente a tensão, não sente, irmão? Sente ou não sente? Porque a nossa vida, né, os fatores externos influenciam um pouco no emocional da gente, né, no nosso aí, dia a dia. Mas, amados, Deus está falando para você nesta manhã, acalme o seu coração. Acalme o seu coração, apesar de tudo aí, de fatores externos que estão acontecendo na sua vida, Deus, ele tem uma bênção e uma paz espiritual, amém? Uma paz que é do coração. E essa paz, ninguém pode tirar de você, independentemente de fatores externos que estão acontecendo na sua vida. Mas o profeta Isaías, ele viu muito de Jesus, tanto é que Isaías tem 66 capítulos, o mesmo número de livros da Bíblia. E do capítulo 1, a gente já falou que até o 39 mostra juízo e lei. E do capítulo ali 40 até o 66 vai falar de salvação e graça. Ele é chamado pela teologia, vamos dizer assim, de uma mini Bíblia. Isaías é uma mini Bíblia. Quando ele começa, no capítulo 40, a falar de graça, já começa a falar uma profecia sobre João Batista, né? Voz que clama no deserto. E você vai ver que lá no Novo Testamento, em Mateus, quando João Batista aparece, está escrito assim: isso foi para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías, voz que clama no deserto. Então Isaías, amados, ele teve
essa revelação, né, esse privilégio, vamos dizer assim, de ver Jesus. E nós lemos o versículo, né, Isaías 53, que é um capítulo que fala muito de Jesus na cruz, do que ele sofreu na cruz, e no versículo 5, que a gente leu, fala assim, ó: ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. O que Jesus conquistou na cruz traz a paz para você. Porque o castigo, o pecado, quando entrou, que tirou a paz do homem, Jesus ele conquistou de novo na cruz do Calvário, e hoje você tem essa paz. Quem está em Cristo, amém? Você está em Cristo? Quem está em Cristo? Você tem essa paz. Toma posse disso para a sua vida. Porque hoje, né, os fatores aí externos que nós estamos passando influenciam muito, irmãos. Tem irmãos passando luta que você nem imagina. Nós estamos aqui com uma vida um pouquinho melhor, mas olha, ontem a gente estava conversando, casal lá, não é muito de Deus não, sabe, irmãos? Mas estava conversando na mesa e a gente olha para trás, no tanto de coisas que nós passamos na vida, meu Deus, é muita coisa. E Jesus tem sustentado a nossa vida, amém? Gente, a obra de Jesus na cruz, ela foi tão completa, mas tão completa, que às vezes fica até um pouco difícil da gente entender como que alguém aceitou a ser chicoteado, a ser espancado pela minha vida. Como que alguém entregou, morreu numa morte tão terrível naquela cruz, apenas para salvar a minha vida. Porque a gente é complicado, o ser humano é complicado, né, irmão? O ser humano é complicado. Semana passada, o pastor que pregou na ceia, eu estava na escola de casais, e o Fabinho da Ju sentado do meu lado, falei: seu Fabinho, acho que eu sou meio chato. Aí eu falei um negócio para ele assim, mas eu estou cobrando isso, mas eu também não faço. Porque a gente é complicado, irmão. A gente cobra muito das pessoas, mas a gente mesmo não faz aquilo que a gente está cobrando, né? Vamos dizer assim. Tem hora que você acorda bem, chega na hora do almoço, você está da pá virada, vamos dizer assim. Não, irmãos, por quê? Porque a gente é complicado, o ser humano, o pecado, ele destruiu o ser humano, o espírito do ser humano, a alma, e destruiu o corpo também. Não tem hora que você não olha no espelho e fala: nossa, preciso fazer um regime porque a barriga está complicada. Adão era, como o pastor disse esses dias, né? Adão era forte, bem ali, sarado, vamos dizer assim. Até o corpo, o pecado ele destruiu. Mas, então, se a gente pensar do que Jesus fez na cruz por nós, é muito grande. A gente entender a definição de graça, às vezes não cabe na nossa mente. Como que Deus, na cruz, pôde me perdoar? Como que esse amor pôde ser tão grande por mim, a ponto de entregar a sua própria vida? Irmãos, e é por isso, por causa desse sacrifício, que nós estamos reunidos aqui nesta manhã. É por causa da morte de Jesus na cruz que nós estamos aqui como igreja. Pensando, a primeira igreja que surgiu lá em Jerusalém, o que fez dos apóstolos, dos discípulos, pregar o evangelho com tanta força, com tanto amor, mesmo sendo espancados. Porque a obra de Jesus, ela foi muito grande na cruz. E pela fé, você aqui pela fé, quem já entregou a vida para Jesus aqui? Quem já entregou? Pela fé, você entregou a vida para Jesus. Não foi pela fé? Mas o que fez você entregar a sua vida? Por quê? Por causa do amor de Deus na cruz. O que fez eu entregar a minha vida para Jesus e seguir uma igreja e estar aqui numa comunidade, ouvindo as pregações todos os dias ali na igreja, que faz de mim estar na igreja hoje. Muita gente lá fora fala que você é louco, né? Muita gente lá fora fala: larga a mão disso, está dando dinheiro para pastor, larga a mão disso. Irmãos, e tem gente debatendo, querendo provar que Deus não existe. Eu aprendi uma coisa na minha vida, que a gente trabalha no meio de professores, o pastor também trabalha, tem professores complicados assim, em questão a Deus, e quer questionar, quer falar contra. Eu aprendi uma coisa na minha vida: você quer receber esse amor? Não, o meu conhecimento
já tá bom para mim. Eu falei, então tá bom, segue a sua vida. E eu sigo a minha. Porque nós temos uma viva esperança, aleluia. Nós temos uma viva esperança. Independentemente de conhecimento, não vai poder salvar ninguém. Dinheiro não vai poder salvar ninguém. Não vai. Porque a hora que morrer, acabou. Aí que vem a verdadeira vida, né? Não é verdade? Então, pela fé, nós estamos acreditando, temos essa esperança que de quando nós partirmos dessa terra, estaremos com o Senhor. E quando você entrega a sua vida para Jesus, acontece pelo menos 3, vamos dizer, coisas espirituais na sua vida. Acontece muito mais que isso, mas eu vou falar as 3 principais que a sua vida cristã vai fluir depois disso. A primeira coisa, quando você entrega a sua vida para Jesus, sabe o que acontece? Um novo nascimento. Você nasce de novo aqui dentro. E a Bíblia fala assim que em João, o Evangelho de João, vamos lá para você ver. Interessante a gente acompanhar os textos também para eu provar que eu estou falando a palavra, né, gente? João 1, versículo 12. Você já conhece o versículo? João 1, 12 fala assim, ó. No entanto, a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, aconteceu isso aqui dentro do seu coração. Você nasceu de novo. Você foi um filho gerado, não da carne e do sangue biologicamente, mas foi um filho gerado espiritualmente. Não sei se você lembra quando você entregou sua vida para Jesus, mas eu lembro certinho. O primeiro culto que eu fui era um galinheiro lá na Inhumas. E era um galinheiro desativado. O pastor Marcelino, na época, tinha uns irmãos da Inhumas que começaram aí na igreja e abriram um culto na Inhumas. Eu fui no culto. Eu lembro, primeira vez que o irmão Valmir pregou, mas aquele negócio entrou no meu coração. Eu falei, mas que coisa gostosa. Eu fui lá na frente, levantei as minhas mãos para Jesus. Mudou aqui dentro, não muda? O dia que você confessou Jesus, você não sentiu que saiu um negócio? Parece que alguém arrancou um peso das costas e colocou uma paz aqui dentro. Porque naquele momento aconteceu um novo nascimento. Você nasceu de novo. E quando você nasce de novo, você vai ser batizado no corpo de Jesus. Sabia disso? O que é batismo? Batismo é você mergulhar, é você estar submerso naquilo. Então, quando você entrega a vida para Jesus, nasce de novo e automaticamente você é batizado no corpo de Jesus. Olha Romanos 6, Romanos capítulo 6, vamos lá para você ver. Romanos capítulo 6. Versículo 3, Romanos capítulo, vamos ler a partir do versículo 1, Romanos 6, versículo 1. Diz assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade divina. Tá vendo? Quando você entregou a vida para Jesus, você foi batizado no corpo dele. Assim como ele foi batizado na morte, que ele mergulhou no sofrimento da morte na cruz, nós também morremos e ressuscitamos, assim como o corpo de Jesus também ressuscitou. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 12 em diante. Primeira carta aos Coríntios, 12, versículo 12. Fala assim, ó:
assim como o corpo é uma unidade, mas tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formando um só corpo. Aleluia. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Você entregou a vida para Jesus, você foi mergulhado agora no corpo de Cristo. Você faz parte da família de Deus. Paulo escreve para os Efésios, né? Somos a família de Deus. Irmãos, e batizado no corpo de Jesus, nascido de novo, você tem acesso a tudo o que Jesus ele conquistou na cruz. Verdade, é verdade. Está sofrendo aí às vezes à toa, irmão. É só você dobrar o seu joelho e orar que a paz vem. Porque a gente, né, é engraçado, quando você está batizado, você está mergulhado, né? Então passe por um batismo de oração. O que é um batismo de oração? É heresia? Não, é mergulhar na oração. Por quê, irmão? Você vai estar cheio daquilo. Faça um batismo na palavra. Vou batizar na palavra agora. Vou entrar dentro da palavra. A palavra está dentro de mim. Vou mergulhar na palavra. Porque isso vai sustentar você, irmão. Vai sustentar você com certeza. E quando você, então, foi batizado no corpo, uma terceira coisa acontece ao mesmo tempo. Você recebe o Espírito Santo, aleluia. Você recebe o Espírito Santo de Deus. Está vendo que ele falou aqui no versículo 13, ó, pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, o Espírito Santo ele veio na minha vida. Vai comigo lá agora, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João 2. 1 João capítulo 2. Versículo 27. 1 João 2, 27. Olha o que o apóstolo escreve. Fala assim, ó. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. A unção que você recebe, ele está falando do Espírito Santo. Quando a gente recebe o Espírito Santo, não tem ninguém que vai tirar a sua fé, falar que Deus não existe, porque ele já te ensina. A unção que vem, ela ensina você o que você precisa. Sabe o que estava acontecendo aqui na época de João? Tinha algumas pessoas pregando que Jesus não veio em carne, que Jesus não nasceu como homem e morreu na cruz. Tinha uma doutrina que chamava docetismo, se eu não me engano. É isso mesmo, pastor? Docetismo, né? Ué? Então, tinha o gnosticismo e tinha também o docetismo, que falava que Jesus não veio em carne. Tem que consultar com o universitário, né, gente? Mas, então os discípulos estavam aqui, os irmãos estavam passando por esse problema. Aí João vai escrever para eles dizendo, olha, a unção, aleluia, o Espírito que vocês receberam de Jesus não vai deixar vocês confundidos. Amém, gente? Então, quando o Satanás começar a soprar na sua mente, ó, que você não vale nada, que você não tem valor, lembre que você tem a unção que te ensina todas as coisas. E você vai dizer, não, eu tenho valor sim, Jesus morreu por mim na cruz, e eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus. Assim, meu querido, então aconteceu essas três coisas, ó, você nasceu de novo, foi batizado no corpo e recebeu o Espírito Santo. Sendo assim, você tem, então, uma viva esperança em Deus. Quem tem esperança em Deus? Aleluia. Olha o que abre comigo para você ver no Salmo 118. Salmo 118, que o salmista ele vai falar. É muito bonito esse salmo. Salmo 118, versículo 1. Salmo 118, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, e o seu amor dura para sempre. Diga a Israel, o seu amor dura para sempre, e diga à casa de Arão, o seu amor dura para sempre. Diga os que temem ao Senhor, o seu amor dura para sempre.
Na minha angústia, aleluia, invoquei o Senhor, e Ele me ouviu e me libertou. Porque, meu querido, você recebeu Jesus, você tem uma viva esperança. Olha o versículo 14. O Senhor é a minha força. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é a minha força. Você pode dizer, fala, declara aí. Declara aí. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Glória a Deus. Ele me salvou. Nas tendas do justo, a voz de júbilo. Como está na sua casa, irmão? Na sua tenda. A voz de júbilo. Aleluia. E de salvação. E a mão direita do Senhor faz proezas. A mão direita do Senhor se exalta. E a mão direita do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei. E contarei as obras do Senhor. Você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer, irmã. Mas você viverá, aleluia. E você vai contar as obras do Senhor na sua vida. Recebe para você em nome de Jesus. Porque nós temos uma viva esperança quando entregamos a nossa vida para Jesus. Irmãos, ninguém pode tirar a fé de você, não. Ninguém pode tirar o que está dentro de você. Ainda que alguém, às vezes, com conhecimento até maior do que você, filosófico, sei lá, e tenta, até ganhe de você em argumentos. Mas o que está aqui dentro, ninguém não tem argumento, não tem conhecimento, não tem nada que tira. O que está aqui dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Salmo 126. Salmo 126. Vai para frente um pouquinho. Salmo 126. Olha que bonito quando o povo está voltando para Jerusalém. Eles vão falar esse salmo. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, estávamos como os que sonham. Por quê, irmãos? Uma viva esperança de restauração, né? 2, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos de alegria. Oh, meu irmão, profético para a sua vida. Se você entrou aqui nesta manhã triste, abatido, desanimado, profético para você, a sua boca vai se encher de riso e a sua língua de cânticos de alegria. Aleluia. Então se dizia entre as nações, oh, que bonito, glória a Deus, oh, aleluia, se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Até as pessoas que estão ao seu redor vão enxergar que Deus está fazendo coisas grandes na sua vida. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos cheios de alegria. Aí o salmista vai falar, né? Restaura a nossa sorte, ó Senhor, como as correntes do Neguebe. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. E aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus feixes, a sua colheita. Está levando, irmão, a semente? Está levando, chorando? Deus está dizendo que você vai voltar com alegria, amém? Você vai voltar com a colheita, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus é bom, irmãos, porque a gente tem uma viva esperança. Eu costumo dizer que, você vê, às vezes tem pessoas que não têm Jesus, fica na cama anos, né? Sofrendo ali, e o velhinho lá que tem Jesus, rapaz, está lá 90 anos, o velhinho lá firme, a velhinha firme, rapaz. Tá, tem uns probleminhas, algumas doenças, mas está lá, lúcido, firme. O que faz a diferença na vida de uma pessoa mais velha assim? A gente vê tanta gente que não tem Jesus sofrendo de Alzheimer, um tanto de coisa. E você vê o velhinho lá, servindo a Deus, feliz, não tem nada. Tem os problemas do corpo normal, né? O desgaste da estrada, né? O desgaste do pneu assim, na estrada. Mas está lá firme, porque tem uma viva esperança. Tem uma viva esperança. Olha, 2 aos Tessalonicenses, vamos lá no Novo Testamento, 2 aos Tessalonicenses, olha o que Paulo vai dizer. 2ª carta aos Tessalonicenses. Eu falo para você, irmão, os tessalônicos, que eles estavam passando uma tribulação difícil, terrível. Eles estavam até pensando que era a volta de Jesus, já de tanto sofrimento que eles estavam passando.
Mas aí, segundo aos Tessalonicenses 2, versículo 16. Olha o que Paulo vai falar para eles, ó. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e uma boa esperança, console o vosso coração e confirme em toda boa obra e palavra. Aleluia! Olha, irmãos, o próprio Senhor Jesus deu uma eterna consolação. Você tem uma eterna consolação. O que é eterna? É que não acaba. Fui consolado hoje, vou ser consolado amanhã, fui consolado no passado, vai passar 10 anos, estou passando dificuldades, tribulações, a consolação está lá, é eterna, ela não acaba. Não é igual a conta do banco, né? Caiu o salário, você vai sacando de repente e acabou. Não é eterno. Não é eterno lá o saque, mas a consolação é, viu? Fica tranquilo, que a consolação é. Aleluia. Então, amados, 3 coisas interessantes que aconteceu com você. O novo nascimento, você foi batizado no corpo e você recebeu aí o Espírito Santo. Agora, Paulo, ele vai ensinar aos coríntios o pilar, vamos dizer assim, a pedra angular que vai sustentar toda a sua vida cristã após a salvação. Porque você recebeu Jesus e agora? O que eu faço? Tem 3 pilares que Paulo ensina que vai sustentar toda a sua vida na sua caminhada cristã. Independente, irmão, se você cometeu um erro na sua vida grave e você não está achando saída, eu falo para você, se você voltar-se ao Senhor de coração arrependido, Deus ele tem uma eterna consolação para você em todo o tempo. Deus ele não descarta ninguém, irmãos. Pode pensar, mas Deus descartou Saul. Mas é engraçado, a gente não presta atenção no texto, né? Quando Deus fala para Samuel, olha, rejeitei Saul para que não seja rei sobre Israel. Rei. Mas ele, como pessoa, servia a Deus, ele podia. A questão da graça, se Saul arrependesse de verdade no coração, ele não ia ser rei. Mas ele continuaria vivendo na congregação de Deus, porque Deus ele tem misericórdia. Não é que a Arca da Aliança ela tinha uma tampa, chamava propiciatório. E tinha 2 querubins, né, voltados para dentro da tampa da arca lá. A arca era um caixote que ficava no Santo dos Santos, que uma vez por ano o sumo sacerdote ele levava o sangue do povo para que Deus perdoasse ali o pecado do povo. E a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote que entrava onde estava ali, entrava no Santo dos Santos, que tinha acesso à Arca da Aliança. E essa arca, gente, o que Jesus é no Novo Testamento, a arca era no Antigo Testamento. A importância desse objeto. Então era bem importante, né? Jesus é importante para você? A mesma importância que você dá para Jesus, a arca tinha no Antigo Testamento. E essa arca, ela tinha a tampa, 2 querubins voltados para dentro da arca. E uma tradução da Bíblia, King James, traz esse nome propiciatório. Propiciatório o que é, gente? É o que torna propício, o que torna favorável. Tá? Que, por exemplo, você não tinha acesso, né, à salvação. Jesus tornou a salvação propícia para nós, quer dizer, tornou favorável para nós agora, abriu o caminho. E a tradução da Bíblia King James, uma tradução mais antiga, traz assim, ó, trono de misericórdia, que chamava a tampa da arca. Trono de misericórdia. Então, se Saul arrependesse de coração, de verdade, Deus perdoaria ele. Não ia ser rei, mas como pessoa, ele poderia continuar ali vivendo diante de Deus. Mas ele escolheu um caminho errado, né? E acabou que morreu na guerra. Meus amados, então o pilar que vai sustentar agora a sua vida toda depois da salvação. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. São 3 itens formando um só pilar. Vamos dizer que são 3 ferros dentro dessa coluna. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Aí ele vai falar assim, ó. Agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. Aqui, esses 3 itens, fé, esperança
e amor é o que sustenta toda a sua vida cristã. Toda a sua caminhada cristã agora é sustentado por esses 3 itens. Verdade, verdade. Sabe por quê? Primeiro, para você chegar até Jesus, o que aconteceu? Você ouviu a palavra e você precisou crer em Jesus, não precisou? Não precisou acreditar em Deus? A fé. Paulo fala assim, né, em Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca confessares a Jesus e em seu coração creres que ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então a fé é o primeiro pilar do cristão. Hebreus 11:6 fala assim, que aquele que quer chegar até Deus precisa primeiro acreditar, crer que ele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. É fé. Pela fé nós chegamos até Jesus. Então, mas a sua caminhada agora vai ser pela fé. 1 Coríntios 5:7 fala, andamos por fé e não por vista. A fé é o que vai sustentar você. E a fé, ela é engraçada a fé, porque a fé é particular de cada um. Sabia disso? Cada um tem uma medida de fé e cada um manifesta a sua fé de uma maneira. Talvez o que eu fiz, uma atitude de fé minha não vai servir para você, porque Deus tem uma medida de fé para você, o jeito de trabalhar a fé com você. E como que eu descubro isso, irmãos? Aí eu falo para você, muita comunhão com Deus. Muita comunhão, muita leitura da palavra, que você vai descobrir como que a sua fé, como que Deus trabalha com você, irmãos. Isso é particular de cada um. Amém? Particular de cada um. Você creu então em Jesus. E Paulo, ele vai escrever Romanos capítulo 5, eu quero que você abra lá, Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. O reloginho, para um pouquinho, relógio, não corre não. O relógio está correndo demais. Romanos 5, versículo 1. Olha por que a fé acontece primeiro. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a fé vem primeiro, amém? Primeiro é a fé. Segundo lugar que Paulo escreve lá em Coríntios, ele escreve que permanece a fé e a esperança. Não foi isso que Paulo escreveu? Permanece agora a esperança. E nós já falamos aqui que nós temos uma viva esperança em Deus. Mas olha o que ele vai falar agora no versículo 2. No Romanos 5, versículo 2. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na... O que está escrito aí? Esperança. Engraçado, porque que Paulo não escreveu lá em Coríntios que primeiro veio a esperança, depois a fé? Porque tem uma sequência na sua caminhada cristã que acontece certinho. Você creu, agora você vai estar gloriando na esperança da glória de Deus. Aí ele fala assim, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação, ela vai produzir a experiência. Então o caminho da fé até a esperança, irmãos, tem umas tribulações. Oh, Jesus. Tem algumas coisinhas que a gente passa. Não tem? Tem uma tribulaçãozinha que você passa. É engraçado quando a gente converte, né, a Deus, a primeira tribulação que a gente passa é dentro de casa, porque às vezes você tem família de outra religião e já começa a falar, largou a religião, como que você faz isso? Traiu a gente, né? Já tem aquela perseguição, já começa a aparecer ali algumas tribulações. E, gente, a tribulação ela vai produzir experiência para você. A tribulação faz você crescer, viu? Faz você ter experiências com Deus. É engraçado, eu estava analisando a vida do profeta Eliseu. A gente enxerga lá os milagres do profeta Eliseu, tudo que Eliseu fez, né? Mas eu fiquei pensando assim, como foi a vida de Eliseu antes? Vai lá comigo para você ver. 1 Reis, capítulo 19. Primeiro livro de Reis, lá no Antigo Testamento. Pega lá Samuel. Edmilson canta a musiquinha, né? Mas eu não decoro a musiquinha. Eu
Eu me perco na musiquinha lá dos livros da Bíblia. Primeiro livro de Reis 19, versículo 19. Fala assim, ó. Assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então deixou Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai e volta, que te fiz eu? Assim Eliseu deixou e voltou, e tomou a junta de bois e matou, queimou o equipamento de arar, e nele cozinhou a carne, e a deu ao povo, e comeram. Então os levantou e seguiu Elias e o servia. Interessante, Deus tinha falado com Elias para ungir o profeta Eliseu no lugar dele como profeta. Mas Eliseu aqui está trabalhando. E Elias passa e joga a capa. Talvez o Billy Rinha, né, foi inspirado nessa... que o Billy Rinha jogava paletó, né? E o povo caía na unção. Talvez o Billy Rinha se inspirou em Elias. Que Elias jogou a capa. Ali Eliseu entendeu que Elias estava o chamando. A capa também era um sinal de autoridade, então o Eliseu entendeu. E Eliseu, irmãos, ele ainda não era o profeta, mas ele viu uma oportunidade na vida de Elias, porque Elias era um profeta conhecido. E Eliseu falou: quero aprender com esse homem. E passou a seguir então o profeta de Deus. Vai lá agora, segundo livro de Reis, capítulo 2, quando Eliseu está andando com Elias. Eliseu está aqui seguindo o homem de Deus, né? Quem que você está seguindo, irmão? Quem que você segue? Quem que é a sua companhia do dia a dia? Segundo Reis 2, versículo 8. Olha o que diz a palavra. Então Elias pegou a sua capa. Eliseu, gente, só para a gente contextualizar, Eliseu que está andando com Elias, e os profetas que estavam junto ali falavam para Eliseu: olha, você sabe que Deus vai tomar o seu senhor, né? Eliseu falava: eu sei, mas fiquem quietos. E por várias vezes falaram para Eliseu. Todas as regiões que Elias ia, as pessoas chegavam e falavam para Eliseu: olha, você sabe que Deus vai tomar o seu senhor, né? Que ele ia ser arrebatado. E Eliseu falou: eu sei, calai-vos. Aí quando eles estão ali em Jericó, vão para determinada região e chegam diante do Jordão, Elias pega a capa, no versículo 8 fala assim: Elias então pegou a sua capa e dobrando-a, bateu com elas nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e os dois passaram em seco. Eliseu está andando com Elias, vivendo a experiência. Elias pegou a capa, feriu o rio Jordão. Pensa bem, um sapucaí cheio, na boca, ali, quase saindo água para fora. Você pegar a brusa sua e bater, o sapucaí dividir, e você passar em seco o rio. É isso que aconteceu. E Eliseu viu tudo isso. Quando eles passaram então o Jordão, olha o versículo 9 agora. Havendo eles atravessado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que eu seja levado para longe de ti. Disse Eliseu: peço-te que haja uma porção dobrada do teu espírito sobre mim. Porque, irmãos, Eliseu está adquirindo experiência andando com Elias. Ele viu que Deus tinha algo diferente na vida de Elias e falou: olha, eu quero uma unção dobrada do seu espírito. E Elias vai falar: olha, coisa difícil você pediu. Coisa difícil, porque Elias tinha uma unção, né, gente? Admirável, uma autoridade admirável. Mas aí Elias vai falar para Eliseu: ó, se você me vires, né, quando Deus me tomar, então isso vai ser feito. E aconteceu, quando eles estavam andando, veio um carro, separou os dois, um carro de fogo, separou os dois. E eu aprendi com o André isso, que Elias não foi levado do carro de fogo, ele foi levado pelo redemoinho, um redemoinho o levou. O carro de fogo serviu para separar os dois. Olha para você ver, versículo 10. Respondeu Elias: coisa difícil pediste, se me vires quando for separado de ti, assim te fará, porém se não me vires, não se fará.
Indo eles andando e falando, de repente, um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias então sobe ao céu num redemoinho. Versículo 12, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e Eliseu nunca mais o viu, pegando as suas próprias vestes, rasgou-a em duas partes. Agora, gente, a Bíblia não está falando que a tribulação ela vai produzir uma experiência. Eliseu andando com Elias, teve experiências com Elias, agora Eliseu vai passar uma situação semelhante, versículo 13. Versículo 13. Apanhou a capa que caíra de Elias e voltou e parou à margem do Jordão. Ele precisava atravessar o rio. E agora o que eu vou fazer? Mas a experiência que traz as lutas da vida ajuda você a resolver os seus problemas com mais facilidade. Versículo 14. Então tomou a capa que caía de Elias, bateu com ela nas águas e disse, onde está agora o Senhor Deus de Elias? Aleluia. Quando bateu nas águas, elas se dividiram para um e para o outro lado, e Eliseu atravessou. Por causa da experiência, que a tribulação ela produz experiência. E Eliseu agora vai começar a passar algumas dificuldades na vida dele. Por quê? Os problemas que vinham sobre Israel, os reis jogavam tudo na culpa do profeta. É assim que a gente faz, né? Estou passando, o pastor não me visita, o pastor não me liga, os irmãos não ligam para mim, eu não sou nada, e é assim que a gente faz. Mas quando o rei de Israel ali estava lutando, estava o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. A Bíblia fala que o exército ali dos moabitas cercou Israel, e eles não sabiam o que fazer. Mas um homem que tem experiência, gente, que já passou por algumas tribulações, ele resolve facinho. O rei Josafá, que era um homem de Deus, falou assim, não tem aqui algum profeta que a gente possa consultar? A palavra de Deus. E o rei de Israel, é interessante que o rei de Israel ficou apavorado com a guerra, falou, nossa, vamos morrer aqui. Aí um dos servos ali do rei de Israel falou assim, há um profeta, Eliseu, aleluia. Porque, irmãos, Eliseu foi experimentado, agora ele vai fazer a obra tranquilamente, porque ele já passou por uma experiência, né? Já foi ali trabalhado com as tribulações. E quando Eliseu veio e falou para o rei de Israel, olha, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, eu jamais consultaria o Senhor pela sua vida. Vá consultar os deuses dos seus pais, porque, gente, o rei aqui, Jorão, é filho de Acabe e de Jezabel. Então o profeta Eliseu não queria consultar a Deus por causa do rei de Israel. Mas respeitando Josafá, que era um homem de Deus, ele vai consultar a Deus. Aí Eliseu então vai buscar a presença de Deus. O que ele faz? Manda chamar um arpista, um tocador. Vem aqui um tocador. E o moço lá começa a tocar. E a Bíblia fala assim, e a mão do Senhor. Olha, vamos ler o versículo? Olha que bonito. Versículo 15, 2 Reis 3, versículo 15. Agora, porém, trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, veio sobre ele a mão do Senhor. Aleluia. E ele disse, assim diz o Senhor, vocês vão cavar buracos, porque amanhã vai ter água para o povo de Deus, para o exército. O exército estava caminhando, irmãos, estava sem água. O exército sem água, para batalhar é difícil. Então Eliseu busca a Deus e Deus vai dar a direção para ele. Mas por quê? Porque ele já tem experiência. Passou por umas tribulações ali junto com Elias e teve experiência. Outra mulher que procurou também Eliseu, uma viúva que perdeu o marido e os credores chegaram na casa querendo levar os filhos como pagamento. E a viúva vai procurar Eliseu e fala assim, você sabe que o meu marido era um dos profetas que te servia. O que eu vou fazer agora? E eu falo para você, irmãos, acalma o seu coração, aleluia. Porque a experiência, irmão, experiência com Deus é diferente. Acalma o seu coração. Eliseu fala, calma, acalme o coração. Eliseu fala, você tem vasilhas? O que você tem na sua casa? Eu tenho apenas uma vasilha com azeite. Traz essa vasilha e pega todas as outras vasilhas que você tiver. E a mulher reuniu as vasilhas e falou para o filho dela, vai buscar mais. E o filho fala assim, não tem mais vasilhas. Aí Eliseu falou, você são as vasilhas? Acabou. E Eliseu então faz uma oração ali. A Bíblia fala que todas as vasilhas, elas foram cheias de azeite. E Eliseu falou para a mulher, agora você pega esse azeite
vende, paga a sua dívida e vivei do resto. Quer dizer, o sustento, irmãos, o resto da vida, né? Ele falou, vivei para o resto. Virou ali uma comerciante de azeites, vamos dizer assim. Por quê, irmãos? Calma o seu coração. A experiência com Deus faz você passar pela tribulação com mais paz, vamos dizer assim, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus já conquistou por você. Tem outro caso também interessante, que Samaria estava cercada. Samaria estava cercada. E a ponto de duas mulheres chegar para o rei e falar assim, olha, rei, nós estamos com um problema. E o rei falou, mas que problema que é esse? Não, é porque nós estamos com fome e nós combinamos que ontem nós mataríamos o meu filho e comeríamos, e no outro dia mataríamos o filho dessa mulher e comeríamos. Então, nós matamos o meu filho ontem e hoje a mulher não quer matar o filho dela para poder comer. E o rei ficou irado, ele falou assim, tão certo como vive o Senhor, que hoje eu mato o profeta Eliseu. Está vendo? Jogou nas costas do profeta Eliseu. Imagina, você como profeta, problema na cidade, o prefeito manda prender você, porque acha que o problema que está na cidade é culpa sua. E Eliseu, então, ficou sabendo daquela notícia. Eliseu, tranquilo, irmãos, acalma o seu coração, aleluia. Acalma o coração, irmão. Acalma o coração. Eliseu, tranquilo. Eliseu vai falar assim, ó, tão certo como vive o Senhor. Olha, vamos lá para você ver, 2 Reis 7, versículo 1. Segundo livro de Reis 7, versículo 1. Fala assim, ó, disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Então o homem de Deus agora vai falar, acalma o seu coração. Assim diz o Senhor, amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha, uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo na porta de Samaria. Olha o capitão, versículo 2, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, porém, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Oh, irmãos, não brinca com a palavra de Deus, olha o que o profeta vai falar. Respondeu Eliseu, tu verás com os teus olhos, porém você não vai comer. E aconteceu que no outro dia, tinha leprosos na porta da cidade. E os leprosos falaram assim, se nós ficarmos aqui e entrarmos na cidade, não tem comida, nós vamos morrer. Se nós formos no exército da Síria pedir comida, nós também vamos morrer. Já está tudo lascado mesmo, a gente já está leproso, está tudo perdido. Vamos tentar com os soldados. Irmãos, quando eles chegam lá, não tem ninguém no exército que estava cercando Samaria, porque Deus fez um barulho de um grande exército na madrugada, e eles pensaram assim que o rei de Israel pegou ajuda com o Egito e com outras nações para guerrear contra eles. E a Bíblia fala que eles ficaram apavorados de madrugada e fugiram, e deixou tudo lá. Deixou comida, deixou prato, deixou ouro, deixou cavalo. E quando os leprosos então chegaram no arraial ali do inimigo e viram, entraram numa barraca, comeram bastante. Ô rapaz, ontem eu assei um contra filé que eu vou falar para vocês, irmãos, foi gostoso, viu? Foi bom, eu preparando a palavra, eu pensei nesse, estava bom, estava, Daniel com a Fernanda comeram lá em casa, estava gostoso. A linguicinha, rapaz, delícia, viu? Estava bom, viu? Estava bom. Mas eles comeram bastante. Aí os leprosos, gente, pensaram assim, não é justo que a gente fique com a comida toda para a gente, até porque a gente não vai dar conta de tanta comida que tem aqui. Mas pode ser que se a gente não contar para o rei, alguma maldição venha sobre nós. E os leprosos, irmãos, eles pensam na cidade. Então eles entraram e anunciaram aos porteiros ali que tinha comida suficiente no arraial e que não tinha nenhum inimigo lá. E quando chegou nos ouvidos do rei, o rei falou assim, para que a gente confirme se é verdade ou não, mande aí alguns soldados. Os soldados foram lá e olharam, realmente não tinha ninguém no exército. Estava tudo lá, prata, ouro e comida, vestes, cavalos. E a Bíblia fala, irmãos, que o capitão que duvidou da promessa de Deus, ele estava na porta da cidade. Imagina, muito tempo de fome na cidade. Alguém anuncia, tem pão em Piranguinho. O que acontece na saída de Itajubá? O povo vai pisotear todo mundo, vai ser aquela
Ó, todo mundo com fome, gente, a ponto de comer o filho da, né, carne humana. Eles saíram, gente, correndo, e os soldados estavam na porta, o capitão na porta da cidade. Olha, versículo 16. Versículo 16 agora, 7, 2 Reis 7:16. Então saiu o povo e saqueou o acampamento dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por um siclo e 2 medidas de cevado por um siclo, conforme a palavra do Senhor. Ora, o rei havia colocado na porta o capitão, em cujo braço se apoiava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como dissera o homem de Deus, o que falou quando o rei dissera a ele. Aconteceu como o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, a estas horas, haverá 2 medidas de cevada por um siclo, e 1 medida de cevada por um siclo, e 1 medida de farinha por um siclo, na porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer? Ele dissera: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Assim lhe aconteceu, pois o povo o atropelou na porta e ele morreu, porque não acreditou na palavra de Deus. Então, amados, a experiência que Eliseu teve ali com Elias, né, passando por algumas dificuldades, isso produziu nele a tribulação que ele passou e a experiência que ele conseguiu fez Eliseu ter esperança. Amém? Nós estamos passando por algumas lutas aí, dificuldades, está produzindo experiência na sua vida, para que a sua esperança ela seja fortalecida em nome de Jesus. E por último, para encerrar, Paulo falou assim que a esperança ela não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor que Jesus morreu ali na cruz, que ele conquistou na cruz, hoje é derramado dentro do seu coração, irmãos, para que a sua esperança ela não tenha confusão. Amém? Glória a Deus. Paulo falou certinho, né? A fé, a esperança e o amor. E agora, o maior desses 3 é o amor, é o que permanece, que é o Espírito de Deus que está no seu coração, irmãos. O amor de Deus que está no seu coração é que não vai deixar você confundido na sua vida. E olha que interessante, se o amor foi derramado no nosso coração, eu li Isaías 53 para encerrar a minha pregação, que Jesus ele levou sobre si, né, as nossas enfermidades, o castigo, aquele castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Então, se Jesus ele foi feito pecado pela minha vida, ele foi feito pecado com os meus pecados. Jesus ficou doente com as minhas doenças. Quando Paulo fala assim, ó, que união há entre o justo e o injusto, que união há entre a luz e as trevas, que união há entre o crente e o incrédulo, o crente, irmão, o crente, você que crê em Jesus, agora está em Cristo. Não há união com o pecado. E o incrédulo é chamado de iniquidade. A enfermidade, ela é pecado. A enfermidade, não é que se você está enfermo, não é que você está em pecado, não. Ela nasceu com a queda. Se a enfermidade veio com a queda, pela desobediência espiritualmente, Jesus, ele morreu e ressuscitou espiritualmente também. Ele pode tirar a sua enfermidade e sarar o seu corpo, aleluia. Se o pecador é pecado, um homem enfermo também ele é doença. Se o pecado é espiritual, a doença, ela também é uma coisa espiritual revelada no corpo. Mas o Senhor Jesus, ele se manifestou, aleluia, para tirar os nossos pecados, e ele manifestou-se para tirar as nossas enfermidades. Porque o amor está derramado, o amor de Deus está derramado no seu coração. Aí eu li para você, né? Se nós fomos batizados com Jesus na sua morte. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, Jesus levou os meus pecados, ele levou também as minhas enfermidades, seja elas físicas, sejam elas emocionais, ele levou. Se a doença está manifestada no seu corpo, irmão, no seu corpo aí, fisicamente, se a doença está manifestada no seu corpo, você morreu com Jesus. Então o corpo do pecado, o corpo da enfermidade, ele morreu também, aleluia. E o seu corpo sarado, aleluia, ele ressuscitou agora para a vida. O seu corpo sarado ressuscitou para a vida. E é isso que Jesus falou na cruz,
Isaías falou que o castigo que traz a paz para você agora, que traz a salvação, que traz o amor, ele já foi levado, aleluia. Ele já foi levado. Creia nessa palavra. Creia nessa palavra, que assim como você foi batizado no corpo de pecado, no corpo enfermo de Jesus, você também ressuscitou com o corpo sarado, espiritualmente. Aleluia. Irmão, você está aqui hoje bem porque algo espiritual aconteceu aqui dentro, não é? Então, se você está enfermo aqui nesta manhã, em nome de Jesus, aleluia, o espiritual vai se manifestar e vai se revelar também nesse corpo físico. Porque é o poder de Deus e a promessa do Senhor para nós, aleluia. Eu falo para você, vamos ficar em pé. Acalma o seu coração, irmãos, acalma o seu coração. Jesus, ele já conquistou na cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estava sobre ele, ele levou tudo. Se nós somos batizados na morte com Jesus, também nós ressuscitamos para a vida agora, aleluia. E nós somos sarados por Jesus. Então eu falo, está com tribulação, passando dificuldades aí, Deus está produzindo a experiência no seu coração para que a sua esperança ela seja firme. E eu falo, em nome de Jesus, apenas creia e acalma o seu coração, aleluia. Eu falo para você que nesta manhã, você que quer receber a oração da igreja, está passando por uma enfermidade, passando por uma tribulação e quer que a igreja ore por você, nós estaremos aqui impondo as mãos sobre a sua vida e em nome de Jesus, o corpo da morte ele foi levado e agora a ressurreição para a vida, aleluia, está com você pela fé em Cristo, em nome de Jesus.